nós temos aqui no estúdio já os nossos convidados. A gente vai falar um pouquinho sobre a Semana do Coração. Sobre os cuidados que devemos ter com o coração, porque 40% das mortes registradas por ano aqui no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares. E para conversar conosco, tá aqui o Dr. Daniel Souto Oliveira, ele que é cardiologista. Silveira, desculpa, eu li errado, tá escrito certinho. O Voltaire vai dizer, olha, tá me derrubando. Silveira, cardiologista e diretor da Socergs, que é a Sociedade de Cardiologia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, muito obrigada pela participação. Boa noite. E ainda a nutricionista Aline Marcadente, que está aqui conosco também para falar um pouquinho sobre os cuidados, afinal, dá para prevenir muita coisa, né? Com certeza. Boa noite. Boa noite. Mas é isso, então a gente vai falar nessa primeira hora do programa sobre essas questões que envolvem o coração. Não o coração que a gente fala na quinta-feira com o carpinejar, não são problemas de amor. O Marco Antônio Pereira passou pela gente e disse assim, meu coração tá descompassado, tá batendo descompassado, tá palpitando. E o que houve, Marcão? Não, tô amando, né? Não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar das doenças cardiovasculares, um problema muito sério. Será que a gente tem que se estressar um pouquinho menos, doutor Daniel? Passa por isso? Com certeza, né? Hoje em dia a nossa vida tem uma jornada muito pesada, né? A gente tem telefone para atender, tem pacientes para atender, as pessoas trabalham muito mais do que o normal. E normalmente o resultado disso é que as pessoas fazem pouco exercício físico e se alimentam mal. Então, esses são fatores que definem se tu vai ter ou não doença cardíaca, né? Agora, é um tipo de doença que aumenta agora na nossa geração, digamos assim, as pessoas que estão nascendo ou que nasceram há 20, 30 anos têm uma tendência maior a desenvolver doenças cardiovasculares do que os nossos avós, bisavós. Eu acho que os fatores de risco têm se somado, né? Eu observo na minha prática médica pessoas jovens infartando com 30, 35 anos, fazendo cateterismo, fazendo angioplastia, dilatando as artérias entupidas, e jovens, né? E eu atribuo isso a um hábito de vida inadequado que muitas pessoas têm. Então fumam, não fazem exercícios. Muitos não medem a pressão. Nós fizemos agora a campanha que depois nós vamos falar da Semana do Coração e tivemos 2 atividades na Redenção e no gasômetro sábado e domingo, e inúmeras pessoas foram lá medir a pressão pela primeira vez aos 40, aos 50 anos. Então isso é uma coisa que nos assusta bastante como cardiologista. Agora a gente já pode até iniciar esse papo sobre a Semana do Coração. Ela ocorre aqui durante essa semana e justamente o objetivo é esse, é conscientizar as pessoas a trabalhar uma prevenção também, né, doutor? Porque na verdade a maioria das pessoas espera alguma coisa acontecer e não se dá conta que inúmeros fatores podem fazer diferença lá no final, né? A Semana do Coração, poucos sabem, né, mas há 2 anos se tornou lei no estado. Então, uma data oficial do calendário do estado, em que a última semana de setembro e o último domingo desse mês é o Dia Mundial do Coração. A gente dedica, a Sociedade de Cardiologia, a Socergs, dedica-se a ensinar as pessoas, tentar orientar as pessoas do o que gera a doença do coração, né? Que é um dado tão importante, como tu falaste aí, que 30 a 40% das pessoas morrem de doenças cardíacas. É muita coisa. É muita gente. É um número muito alto. Agora, tá aqui com a gente a nutricionista Aline Marcadente. Muita coisa pode se evitar, e uma das coisas até que o Dr. Daniel falou agora é justamente a alimentação adequada, né? Por onde começa essa alimentação adequada? Existem muitos mitos ou não? O que faz mal para o coração? Tá. Com certeza. Eu acho que a alimentação adequada, ela deveria iniciar na infância, né? Esse é o maior exatamente, problema. Esse é o maior problema, exatamente, porque os nossos hábitos, eles acabam se formando todos na infância. Então, quanto mais velho tentar iniciar um estilo de vida um pouco mais saudável, mais adequado, acaba sendo mais complicado, né? Mas com certeza tem uma série de mitos, tem uma série de alimentos, de hábitos que com certeza poderia ajudar, né? E eu acho que é sempre importante também procurar a orientação de um profissional, seja uma nutricionista, seja um médico, porque às vezes as pessoas procuram os milagres exatamente, algumas fontes que não são muito fidedignas e acabam às vezes ainda piorando a situação, né? Mas até esses dias entrevistava o nutrólogo, até não foi no Brasil na Madrugada, foi no Super Sábado, o Palenquim, e ele dizia que a gente falava sobre essa coisa das dietas milagrosas, exatamente, né? Isso. O mal que isso pode fazer e não só não vão fazer a menor diferença no objetivo, que geralmente é perder peso, como podem ter um efeito colateral muito grave, né? Muito arriscado
se jogar numa dieta milagrosa dessa maneira, porque interfere em absolutamente todas as funções do corpo. Exatamente. E muitas vezes a pessoa acaba com falta, com carências importantes de alguns alimentos, de alguns nutrientes, né, importantes em alguns alimentos, e sem se dar conta acabam agravando ainda mais o problema, né? Então muitas vezes o efeito sanfona que a gente vê nessas pessoas acaba emagrecendo muito rápido, daqui a pouco engordam tudo de novo e mais ainda do que teoricamente iniciaram a dieta, né? E isso em nível cardiovascular é bem complicado. Esse efeito sanfona também pode trazer consequências mais adiante, sem dúvida. Quais são as consequências que pode trazer um efeito sanfona desse, doutor? Na verdade, a gente sabe que o que faz efeito na diminuição de doença cardiovascular é a pessoa se manter com o peso ideal. Né? Essa flutuação de peso, tu te comporta como um obeso, tu não vai conseguir melhorar os teus perfis de colesterol, a tua pressão arterial, fazendo essa flutuação de um peso adequado ou até inferior algumas vezes, né, Aline? E depois voltando ao sobrepeso ou obesidade. Então isso não funciona, isso do ponto de vista cardiovascular, o que está comprovado é que tu manter o teu peso adequado, isso sim é uma forma de evitar doenças cardíacas. Agora, os nossos ouvintes podem participar conosco aqui pelo @GeorgiaPSantos no Twitter, @GeorgiaPSantos, ou ainda pelo facebook.com/Brasil na Madrugada, facebook.com/Brasil na Madrugada. A gente vai conversando aqui sobre essa questão do coração, já que estamos na Semana do Coração. Agora, Aline, quais os mitos, então, que a gente pode citar de alimentos que fazem mal ou que historicamente as pessoas acreditam que são nocivos, mas que na verdade não tem nada disso? Exatamente. Eu acho que um dos mais atuais, digamos assim, que a gente pode citar é o famoso óleo de coco. Né, que o pessoal tem utilizado muito óleo de coco para perder a barriga, né, enfim, como substituto de algumas outras gorduras. Tá bombando aí, literalmente. Exatamente. Eu acho que atualmente talvez seja o maior exemplo que eu possa dar, que na verdade não é tão milagroso assim. Ele também é calórico, como qualquer outro tipo de gordura. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas acabam exagerando, abusando, pensando no milagre. Então, eu acho que além desses outros mitos, também tem alguns outros alimentos que na verdade as pessoas tratam como se fosse um milagre, na verdade não é bem assim que funciona. Eles funcionam num consumo, digamos assim, numa dieta saudável, num estilo de vida adequado, eles podem ter um efeito cardioprotetor, né? Mas, por exemplo, não adianta eu consumir muito azeite de oliva, por exemplo, que a gente sabe que existem diversos estudos que parece que realmente ele funciona como protetor, mas também não adianta eu me encher de doce, de refrigerante, mas usar um monte de azeite de oliva porque ele vai proteger meu coração. Eu acho que não é por aí também, né? Acho que esses alimentos têm que ser utilizados com uma certa... E quais são esses alimentos? Na verdade, usando de uma maneira adequada, uma dieta adequada, claro, eles podem ter um efeito diferente. Pode ter um efeito. Azeite de oliva, a gente sabe que tem um efeito, pode ter um efeito cardioprotetor bem importante. Ômega 3, que está presente em alguns peixes de água profunda e água mais salgada. Eu acho que o salmão tem bastante. Isso, perfeito. Sardinha tem mais ômega 3 que o salmão, inclusive. Atum também é uma excelente opção. Alimentos ricos em fibras, principalmente aveia. Aveia funciona bastante. Iogurte com pouca gordura também. Deixa eu pensar aqui mais, castanhas, frutas oleaginosas, enfim, tem uma série de alimentos, até o próprio álcool, né, ingerido com moderação, em pequenas quantidades, que é até uma questão um pouco polêmica, porque o álcool a gente sabe que ele, em pequeníssimas quantidades, ele até pode ter um certo efeito cardioprotetor, mas esse efeito é cumulativo, enfim, os estudos... Exatamente. Ouvem isso, exatamente. E eu acho que outra coisa importante também de ressaltar que os estudos que mostraram esse efeito protetor do álcool, a maioria deles surgiram dos povos mediterrâneos. E eles lá, o pessoal tem outro padrão alimentar, outro estilo de vida, então é importante também. De bacon. Exatamente, tipo praticam mais atividade física, então é todo um contexto, né, que na verdade não existe nenhum alimento milagroso, né, existe todo um estilo de vida, né, frutas, vegetais todos, enfim. E é importante associar isso a uma prática de atividade física. Exatamente. Né? Não pode esquecer isso. Quão importante é a atividade física? Muito importante. Tanto na manutenção do peso das pessoas, como para diminuir o estresse, todo mundo sabe. Quem sai da academia, tu sai relaxado, sai mais tranquilo, né? E importante a dose do exercício, né? A American Heart Association recomenda que a gente faça 150 minutos por semana. Então são 30 minutos 5 vezes por semana.
Então é isso que a gente sempre tenta orientar os pacientes a fazerem. Pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Não é muito, é bem Não é bem muito, se a gente pegar o sábado e domingo, né? Tu precisa de 3 dias durante a semana para fazer caminhadas aí numa frequência cardíaca boa. Não é muito. A dona Georgia aqui que precisa se mexer um pouquinho, que tá feia a coisa ultimamente. Mas os nossos ouvintes podem participar aqui pelo facebook.com/Brasil na Madrugada, ou ainda pelo Twitter, @GeorgiaPSantos. E eu recebi um torpedo de um amigo dizendo que o programa de hoje é pro Cris e pro Jorjão. O Cris é um amigo nosso e o Jorjão é meu pai, né? O seu Jorge, vou te contar, hein? É muito rebelde. Não tem jeito. Daí hoje ele me liga e diz assim: fiz uns exames de sangue, bababá, ele tava com um problema na perna. Tudo bem. E meu pai é obeso, ele tá muito acima do peso. Colesterol normal, glicose normal. Eu falei, não. Tá de brincadeira comigo, né? Eu não acreditei. Ele disse, viu? Quem sabe agora tu larga do meu pé, não sei o que. Eu disse, não vou largar do teu pé, não. É uma bomba relógio ambulante, sedentário, fuma, enfim. Tudo é uma bomba relógio. Eu sempre digo. O colesterol tá bom, mas o resto... Não, o colesterol, seus exames de sangue podem tá bom, mas né, vamos se ligar nisso aí. O Rafael Gomes está dizendo o seguinte, que para manter o coração saudável, basta permanecer solteiro. Não, ele tá brincando, ele diz assim, que ele acredita que o estresse, má alimentação... ele fala de uma coisa interessante aqui também. A má qualidade do sono. Isso também interfere, doutor? Interfere. Tem vários estudos mostrando que uma doença bem comum na população que se chama apneia obstrutiva do sono. É aquele indivíduo que ronca à noite e daqui a pouco tem algumas pausas respiratórias de vários segundos. Então, normalmente quem faz o diagnóstico é o marido ou a esposa que vão dizer, olha, ele para de respirar, eu acho que ele vai morrer. E daqui a pouco ele acorda e desperta. Isso está bem relacionado com hipertensão, com infarto e com AVC. Então a pessoa tem que ter uma boa qualidade de sono. Além de descansar, que também faz parte disso, né? Diminuir o estresse, a gente consegue ter um sono de pelo menos 8 horas. Agora, a gente fala aqui em doenças cardiovasculares, né? Normalmente, quando se fala em coração, é infarto, ponto. Mas não é o único problema, né? Então vamos esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, doutor Daniel, porque acho que existe muito essa questão de que coração é infarto, vou infartar, ponto, e não tem outro problema, mas a gente sabe que são muitos, na verdade, né? Eu acho que assim, estatisticamente, o que a gente sabe? Primeiro, o que mais mata no Brasil é acidente vascular cerebral, popular derrame, né? Que é o entupimento de uma artéria do cérebro, um coágulo, enfim, tem vários mecanismos. Depois tem o infarto, existem doenças como a pressão alta, aos 50 anos metade da população terá pressão alta, nós já sabemos disso. Então, nós não vamos escapar disso, a nossa chance é 50%. E pressão alta, como eu sempre digo, é um inimigo silencioso. Se tu não verificar, tu não sabe que tu tem pressão alta. E essa pressão alta e o infarto geram uma outra doença que é responsável pelo maior número de internações no Brasil, que se chama insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. O coração é uma bomba, é como se fosse um poço artesiano que ele vai puxando essa água lá de dentro, que é o sangue. E se o coração está fraco, a pessoa começa com cansaço, com falta de ar, não consegue mais subir uma escada, começa a inchar as pernas. Então esses são alguns exemplos das principais, né, doenças cardiovasculares. É muito interessante. Agora até eu tava olhando aqui, né, sobre os comentários dos nossos ouvintes e eles falam aqui também sobre a relação com as pessoas, né, no trato. Acho que isso também tem muito a ver, ele brincou com a questão de se manter solteiro, mas ele pergunta, se tem uma companheira, um companheiro com quem você tem uma relação saudável, feliz, é algo que pode realmente fazer bem ao coração ou somente não faz mal? Não, faz muito bem. Esse estudo até que a Aline citou do consumo de álcool em doses moderadas, mostra que a ansiedade e o estresse têm um peso tão grande quanto ter um colesterol aumentado. Então, tu tem uma relação de conflito em casa, isso tem um peso tão grande quanto ter um colesterol altíssimo, uma pressão não controlada. Né? E na verdade são problemas cíclicos, né? Porque se tu tem uma relação ruim dentro de casa, tu não vai dormir bem, se tu não dormir bem, tu não vai te alimentar bem, tu consequentemente não vai fazer exercício de uma maneira adequada e aí a tua saúde vai ficar um horror. Né? Uma coisa leva a outra. Aline, a pergunta do Fabiano Pascal aqui, ele tá falando sobre a bebida alcoólica que tu citaste antes. Óbvio que é uma dúvida que todos têm. Mas ele diz o seguinte, vinho, cerveja, qual faz mal, por exemplo, de ingerir todos os dias? Qual é a quantia segura, vinho ou cerveja, qual é pior, qual é melhor, se existe algum destilado que não seja nocivo, enfim.
Claro. Na verdade, a quantidade vai depender do tipo de bebida alcoólica, né? Então, o que as diretrizes, né? O que as recomendações sugerem? Que mulheres não passem de 15 gramas de etanol por dia, bebam menos do que isso, e homens 30 gramas. Mais ou menos o que a gente poderia refletir como essas 15 gramas, né? Que seria uma dose. Seria uma lata de cerveja, ou então 150 ml aproximadamente de vinho, ou então 50, 60 ml de alguma bebida destilada. Seria mais ou menos essas as quantidades máximas, né, que poderia ser consumido. Mas mesmo assim, é sempre melhor um vinho do que um destilado, ou não? Não existe isso? Na verdade, o que acontece? A gente sabe atualmente que realmente o efeito protetor é do etanol, é do álcool. É do álcool. Mas o que acontece? Por exemplo, o vinho, ele tem muito resveratrol, ele tem outras substâncias presentes na casca da uva que potencializam esse efeito protetor. Então, com certeza, se fosse para optar, provavelmente o vinho, ele teria um efeito um pouco melhor. E a cerveja? Onde é que entra nessa história? Na verdade, ela entra mais ou menos na mesma linha dos destilados. Claro que por ter um teor alcoólico menor, né, teoricamente a quantidade poderia ser um pouquinho maior, mas ela não teria esses outros efeitos benéficos, do resveratrol, enfim, dessas substâncias, né, cardioprotetoras. É importante que nós estamos falando de proteção, de cardioproteção do álcool, mas a gente não pode esquecer que o álcool também ataca o fígado, ele pode dar... Claro, era até isso que eu ia dizer, né? A gente, é uma coisa que os ouvintes perguntam muito, enfim, né? Todo mundo quer, sei lá, tomar sua cervejinha, dar uma relaxada, mas, né, é complicado, enfim, até o consumo excessivo por si já é um problema e ele acarreta tantos outros. Então, ok, ele faz bem pro coração até certo ponto, mas quantos outros órgãos também a gente pode comprometer com o uso contínuo, né? Uma das coisas que eu uso sempre para os pacientes, e eu acho que funciona bem, é a palavra moderação. Porque às vezes eu trabalho bastante com pacientes muito doentes, depois de cirurgia cardíaca, enfim. E as pessoas dizem, bom, então a partir de agora não posso mais comer churrasco, né? Tu dizer para um gaúcho que ele não pode comer churrasco é uma coisa complicadíssima, né? Então eu não posso tomar uma cerveja nunca mais. Eu sempre digo, olha, o radicalismo nunca funciona, a gente sabe disso, né, Aline? Quando a gente tenta restringir um paciente, dizer que ele não vai poder mais, aí é que ele vai fazer. Então, o que a gente tenta dizer é moderação. Tu vai comer o teu churrasco no final de semana, come um final de semana, pula um, né? Vai fazer atividade física regular. Vai pegar uma carne mais magra, vai comer uma maionese, come uma salada de batata com come remédio, né? Vai tomar tua medicação direitinho, faz os teus exames regularmente. Acho que esse equilíbrio funciona. É que eu acho que a impressão que dá é quando uma pessoa chega ao extremo de necessitar de uma cirurgia. Primeiro que eu acho que a cirurgia cardíaca ela sempre assusta muito, né? Sempre parece muito mais séria do que uma cirurgia em qualquer outra parte do corpo. Só o cérebro se equivale no susto para as pessoas, né? E isso mexe muito com a rotina das pessoas. A gente teve um caso aqui há pouco tempo, o Vianney fez cirurgia, não faz muito tempo, e até nesse super sábado em que nós falamos com o Dr. Paulo Enquim, ele tinha, acho que era o primeiro ou o segundo programa que ele estava fazendo depois da cirurgia. E o Vianney tava irritadíssimo com essa coisa. Que eu agora não posso mais comer nada, tive que parar de fumar. Daí ele sempre diz que tinha vontade de me jogar no dilúvio, beber toda a água, de tanta vontade de fumar que tinha. Mas tu muda toda a tua rotina, né, doutor? Quão difícil é lidar com isso, assim, que o senhor que acompanha vários pacientes nessa situação, como o susto ele é suficiente para as pessoas entrarem na linha? Ele mas ele é temporário. Exatamente. Passa. O que a gente vê no dia a dia é que os pacientes, logo depois na UTI, quando a gente está ainda trabalhando quando com eles, vem que estão vivos. Depois do susto, bom, a partir de agora minha vida mudou. Só que isso, eu sempre digo, demora 6 meses. Depois ele volta, dá uma fumadinha, não quer tomar os seus remédios, aí toda aquela rebeldia volta. Então, isso é o que a gente tem que controlar. Eu sempre digo que 6 meses depois de uma cirurgia cardíaca é o período mais crítico. Que a gente, como cardiologista, e a Aline também, como nutricionista, tem que ficar no pé dos pacientes. Porque é o que acontece. Eles perdem a regra porque o susto eles vão vendo, olha, não morri, tô bem, tô vivo, tô voltando à minha atividade normal, né? E daqui a pouco eu digo, vou fumar um cigarrinho só, ou 2, né? E aí começa tudo de novo. Agora, Aline, tu acompanhas muitos pacientes também em recuperação, cirurgia cardíaca. Como é que funciona isso? É exatamente isso que acontece. Eles levam um susto,
Mas daqui a pouco, não, mas só hoje eu vou comer uma gordurinha a mais. Não, mas é o docinho. Não, mas é que hoje, todo dia tem a desculpa, né? Tem uma celebração, exatamente. Então é bem complicado. E às vezes os pacientes realmente retornam ao hospital de novo com as artérias entupidas, inclusive aquela que foi, né, exatamente, a safena que foi colocada para fazer a pontezinha, volta entupida também, então é bastante complicado. Aliás, doutor, existe muitos casos de pacientes, tem algum número de pacientes que retornam, enfim, fazem uma cirurgia cardíaca e precisam repetir o procedimento por... no Brasil a gente não tem dados muito fidedignos, né? Mas a gente sabe que no período de pós-operatório tem um percentual muito grande de pontos de safena que entopem. Hoje em dia a gente coloca, na maioria das cirurgias cardíacas, os cirurgiões colocam a ponte mamária, que é a que dura mais tempo. Né? Ela é uma cirurgia que normalmente o paciente fica 2 a 3 dias na UTI e tem uma mortalidade estimada em torno de 4%. Esses são os nossos dados. Então, se a gente for pensar, não é um risco, mas é uma cirurgia agressiva exatamente porque tu disseste, mexe com o coração. É assustador, né? Tu abre o peito da pessoa, enfim, é muito assustador e, enfim... tu vive sem um baço, mas tu não vive sem o coração, né? Então, é muito complicado. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente retorna aqui ao Brasil na Madrugada para tratar algumas outras dúvidas dos nossos ouvintes aqui que estão chegando. São muitas as dúvidas aqui, a gente já volta.